Aí aquela mesma história, tá, pessoal? Se ficar ruim, se a conexão começar a ficar ruim, se começar a travar, me avisem que eu vou ter que jogar pro celular. Mas vamos tentar levar dessa forma. Então, pessoal, em Física 2 agora, a gente vai ver o eletromagnetismo. Tá? E o que a gente vai estudar em eletromagnetismo? A gente vai estudar a eletrostática, que a gente vai começar a ver hoje, a eletrodinâmica e o magnetismo. O que é a eletrostática? A eletrostática é... Só antes de virar o slide aqui. A gente vai estudar força elétrica, a gente vai estudar campo elétrico, potencial elétrico, trabalho da força elétrica, energia potencial elétrica, tá? Só que sempre com as cargas estáticas, por isso que é eletrostática, sempre com as cargas paradas, tá bom? Depois a gente vai estudar o movimento das cargas, que é a eletrodinâmica, tá bom? Esses dois primeiros tópicos, eles constituem a parte de eletricidade, e depois, no terceiro tópico, a gente vai ver o magnetismo, beleza? Que já é um pouco mais complicado, e eu preciso que vocês tenham conhecimento completo de toda a parte de eletricidade, tá? E aí depois vocês vão ver por que o nome da matéria é eletromagnetismo, por que existe esse casamento entre a eletricidade e o magnetismo, né? Vocês vão ver depois que são fenômenos que coexistem, eles acontecem simultaneamente. Então, o nosso primeiro tópico aqui hoje vai ser a eletrostática, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, a eletrostática é a parte da física que estuda os diversos comportamentos das cargas elétricas em repouso e seus fenômenos, além das interações atrativas e repulsivas entre essas cargas. Então, pessoal, a eletrostática, ela vai estudar as cargas elétricas em repouso, tá certo? Por isso tá me dando alergia. Aí eu botei, ó, nessa porção do eletromagnetismo, abordaremos os seguintes conteúdos, tá? Então, ó, ou seja, nessa porção do eletromagnetismo, que é a eletrostática, a gente vai ver o conceito de carga elétrica, que a gente vai ver hoje, tá? Tipos de eletrização, que a gente vai ver hoje, força elétrica, que é a lei de Coulomb, que a gente vai ver hoje, tá? Na próxima aula, eu vou dar para vocês campo elétrico, e depois eu vou dar potencial elétrico e energia e trabalho da força elétrica, tá certo? Então isso aqui é só o que a gente vai ver, só uma introdução. É uma física nova, lembrando que a gente já viu toda a parte de calorimetria, depois a gente viu toda a parte de ótica e agora a gente está entrando no eletromagnetismo. Para isso constitui a física 2. Então vamos começar aqui efetivamente a nossa aula, pessoal. Carga elétrica. Eu fiz aqui para vocês uma representação aproximada do modelo atômico, tá? Obviamente que vocês já carregam esse conhecimento da química. Eu vou repetir aqui coisas que vocês já sabem, talvez com uma abordagem um pouco mais física, bom? Vamos lá. Pessoal, no átomo, no núcleo do átomo, aqui no núcleo, isso está completamente fora de escala, pessoal. A eletrosfera, ela é muito maior do que o núcleo, mas muito maior mesmo. Isso aqui está bem fora de escala. Tá? Vocês acham que está próximo aqui o elétron do próton, mas não está. Próton e nêutron ficam no núcleo, vocês já sabem disso, e os elétrons ficam na eletrosfera. Tá? Eles ocupam regiões específicas, eles estão distribuídos em níveis energéticos, né? Que a gente chama lá em química de camadas. Né? Camada K, que só cabe em 2, camada L, que só cabe em 8, camada M, que cabe em 18, e assim sucessivamente, tá? Um total de 7 camadas, e por isso que a tabela periódica tem 7 períodos, né? Então, aqui nesse caso, eu estou fazendo a representação de um átomo que tem 11 elétrons, né? Fazendo até a representação do sódio. Então, o lance é o seguinte, pessoal. Então, vamos lá. O que eu escrevi sobre os prótons? Prótons localizam-se no núcleo e cada um possui carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, pessoal, olha só, eu já estou introduzindo aqui um conceito novo, tá? Que é a carga de um próton. Então, um próton, ele tem carga, ele é carregado eletricamente, tá? E o valor da carga de um próton é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Isso é um valor positivo.
Sua massa equivale a uma unidade de massa atômica. Lá na química, pessoal, vocês representam o próton assim, né? Massa 1 e carga 1. É assim que a gente faz a representação química do próton, tá? Isso indica que ele tem número de massa 1 e ele tem carga 1. Lembrando que essa unidade de massa atômica que vocês aprenderam na química, uma unidade de massa atômica ele equivale, né, a 1/12 do isótopo 12 do carbono, tá? Isso que é unidade de massa atômica. Só que aqui nessa matéria, na parte de física, a gente está interessado na carga que esses caras têm. E a carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vocês não precisam se preocupar em decorar esse número, porque normalmente o exercício dá isso, tá? Quando não der, vocês têm que saber. Nêutrons também localizam-se no núcleo, sua carga elétrica é nula e sua massa coincide com a do próton. Então, o nêutron ele não tem carga elétrica, só que a massa dele, tá, é igual à massa do próton. Então, o nêutron é como se fosse o próton descarregado. Por isso que a representação do nêutron é essa. Número de massa 1 e carga 0. Tá bom? Elétrons ocupam a região chamada de eletrosfera e a natureza de suas cargas é oposta dos prótons. Então, pessoal, o lance é o seguinte, essa história do sinal positivo para o próton e do sinal negativo para o elétron é uma coisa completamente arbitrária. O que verificou-se? Que tem um determinado tipo de carga que reage de uma forma, de partícula que reage eletricamente de uma forma, você tem um determinado tipo de partícula que não reage eletricamente, e você tem um outro tipo de partícula que reage eletricamente de maneira oposta ao próton, né? Então, um tem carga elétrica positiva, por definição, e o outro carga elétrica negativa. Poderia ser o contrário, poderia ser o próton com sinal de menos e o elétron com sinal de mais. Nada impede que isso aconteça. Só que se definiu, né? Então, dessa forma, convencionou-se que sua carga terá sinal negativo. Ou seja, para diferenciar a carga do próton da carga do elétron, deram um sinal positivo para uma e negativo para outra. Quando você dá zoom no próton, não tem um sinal de mais. Ele não está vestindo uma camisa com sinal de mais e o elétron com uma de sinal de menos. Simplesmente eles têm comportamentos diferentes, tá? Então, uma ficou com carga positiva e outra ficou com carga negativa. Aí tá aqui, ó, como o valor da carga de um elétron é idêntico ao valor da carga de um próton, sua carga vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ou seja, é a carga do próton com sinal negativo. Tá aqui, sua massa, faltou um M aqui, sua massa é 1.839 vezes menor, tem livro que aproxima para 1.840 vezes menor, que agora faltou o A, problema aqui de A. 1.839 vezes menor que a massa do próton e o nêutron, e do nêutron, né? Do próton e do nêutron, sendo, portanto, desprezível. Então, pessoal, a massa do elétron não é que ela é nula, ela é muito pequena, é como se você pegasse a massa do próton e dividisse por quase 2.000, né? Então você tem uma fraçãozinha muito pequena. Por isso que no elétron a gente acaba representando ele com massa 0, ele não tem massa 0, tá? E carga menos 1. Simplesmente para dizer que ele tem uma carga diferente da carga do próton. Tá certo? Por isso que vocês aprenderam em química, na parte de... Vocês já deram atomística? Essa matéria aqui em química vocês veem radioatividade. Vocês já deram radioatividade com Alcides? Não. Não? Tá, mas aí vocês vão ver isso. Mas vocês já deram atomística, né? Uhum. Aí vocês viram que o próton tem carga 1 e massa 1, o nêutron não tem carga e tem massa 1 também, e o elétron tem carga menos 1 e massa 0. Isso ajuda, gente, a explicar o seguinte, que quando a gente olha para esse modelo atômico, toda a massa do átomo ela está concentrada no núcleo, né? O núcleo ele é habitado pelos prótons e pelos nêutrons, são os caras que têm massa, que têm representatividade de massa. Então,
toda a massa do elemento químico está concentrada no núcleo. A eletrosfera, como a gente despreza o fato dela ser 1839 vezes menor, né, do elétron ter massa muito menor, é como se a eletrosfera não tivesse qualquer peso, tá? É como se você tivesse uma bola de boliche rodeada por uma fumaça. Se você colocar numa balança, óbvio que a fumaça tem peso, né? Só que é muito pequeno perto da bola de boliche, tá certo? E só um comentário sobre física moderna aqui. Esse movimento dos elétrons não é um movimento planetário, eles não ficam circulando, tá? Eles ficam pulsando, eles aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. É um movimento de pulsar dos elétrons, tá certo? E essa é a informação que a gente tem mais atualizada sobre o modelo atômico. Ele não é um modelo planetário, o elétron não fica girando, tá? Igual um planetinha em torno do núcleo, tá certo? Ele aparece e desaparece, aparece e desaparece. Você não tem certeza da posição do elétron, tá? Existe uma estimativa de encontrar o elétron em determinada posição. Isso tem até um nome, tem um princípio físico que tem um nome disso, não vale a pena a gente ficar entrando em detalhe, tá? Mas não tem como determinar a posição exata do elétron, e sim a probabilidade dele ocupar determinada região. O nome do princípio, se vocês quiserem pesquisar depois, é princípio da incerteza de Heisenberg, mas isso aí não está completamente fora do nosso estudo, tá? Isso é a parte de física moderna que um dia vai entrar no conteúdo do nível médio. Está entrando devagarinho. E é o seguinte, pessoal, as cargas que têm o mesmo sinal, elas se repelem, sofrem repulsão. E as cargas que têm sinais opostos, elas sofrem atração. E aí a gente para observar uma coisa. O próton tem carga positiva. Então tem um bando de carga positiva aqui. O nêutron, ele tem carga nula. A pergunta é, como é que um monte de carga positiva, tá, no núcleo não colapsa? Porque o positivo não repele positivo? Se o positivo repele positivo, como é que não existe um colapso dentro do núcleo? Por que o núcleo simplesmente não explode, né? E se o núcleo explodisse, nada existiria no universo, porque todos nós somos compostos de átomos, né? Tudo é composto de átomos. E os átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. E aí, pessoal, é o seguinte, esse nêutron, ele funciona como uma espécie de cola, exercendo uma força chamada de força nuclear forte. É o nêutron que mantém os prótons coesos, tá? Então, por isso que a gente diz que ele funciona como uma espécie de cola. É graças aos nêutrons que a gente não tem uma ruptura, uma explosão aqui desse núcleo. Tá certo? E tem um detalhe, quando vocês... Deixa eu abrir um slide aqui. Quando vocês pegam a tabela periódica, sei lá, vamos pegar aqui o cloro. Vamos pegar o cloro 35,17, tá? Lembrando, pessoal, que na tabela periódica o cloro está 35,5, tá? Esse meio aqui, ele na verdade é uma média de todos os cloros, todos os isótopos do cloro que existem, tá? Cloro 35, cloro... Eu não sei quais são os isótopos do cloro que existem. Isso aí o Alcides vai dizer para vocês, tá? Mas, por exemplo, se existir cloro 35, 36 e 37, é feita uma média das suas aparições, tá? E você calcula o número de massa médio do cloro, tá? Uma média ponderada. Então, por exemplo, se existe cloro 35 e se existe cloro 36 na mesma proporção, eu não sei se a proporção é essa, tá? Se existe 50% desse com 50% desse, é feita uma média ponderada, que no caso aqui vai dar 35,5, porque as quantidades são iguais, tá bom? É assim que funciona. Tá? O caso do hidrogênio, por exemplo, né? Você tem hidrogênio, que é o prótio, né? Que é o 1,1, o deutério e o trítio. Só que essa quantidade aqui é tão maior que na tabela periódica o hidrogênio está assim, ó, 1, tá? Então, às vezes, quando a incidência de um é muito maior que a do outro, eles praticamente desprezam, tá? Até porque a química trabalha com muita aproximação para facilitar. Bom,
Vamos voltar aqui à física. Vou voltar aqui à física. Então você tem um cloro 3517. O que vocês aprenderam que significa esse 35? Esse 35 aqui é um número de massa. Pessoal, por que o nome é número de massa? Porque ele representa a massa do cloro. E como a gente sabe que a massa do cloro, a massa de qualquer átomo, está lá no núcleo, né? Como a gente sabe que a massa desses caras está lá no núcleo, vocês podem ter certeza que isso aqui é o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Porque eu acabei de dizer para vocês o quê? No modelo atômico, a massa do átomo está concentrada no núcleo, certo? E 17, a gente estava representando aqui embaixo a carga, não é? Só que em química, isso aqui indica o número de prótons, certo? Então tem 17 aqui porque tem 17 prótons. A gente não representa o número de elétrons, apesar de eu saber que ele também tem 17 elétrons. Pô, Leandro, como é que você sabe que se o cloro tem 17 prótons, ele tem 17 elétrons? Gente, o elemento, o átomo, cloro, ele é eletricamente neutro. O que é um elemento eletricamente neutro? Que ele tem uma quantidade de carga positiva igual a uma quantidade de carga negativa. Então, se ele tem 17 prótons, ele precisa ter 17 elétrons para ter o equilíbrio, tá? Depois eu vou mostrar para vocês os casos que são desequilibrados. Tá? Então, pessoal, quando a gente pega o cloro 35 e 17, por isso que disseram para você que para achar o número de nêutrons é só fazer o de cima menos o de baixo. Porque se você tem próton mais nêutron e subtrai do número de prótons, vai sobrar o número de nêutrons. Ou seja, se esse número indica o total de prótons e nêutrons e aqui é o total de prótons, o de nêutrons é o que falta para 35, né? É só fazer 35 menos 17. Tá? Então, por isso que quando eu olho para esse átomo de cloro aqui, quando eu olho para esses números na tabela periódica, eu já mato que tem 17 prótons. Esse número de prótons vocês também aprenderam como número atômico, tá? E a tabela periódica é a classificação dos átomos em ordem crescente de número atômico. Então, o número de prótons é a identidade do cara, tá? O cloro tem 17 prótons. Ou seja, o átomo da tabela periódica que tem 17 prótons só pode ser o cloro. É assim que a gente reconhece o cloro. Então, o cloro tem 17 prótons e ele tem 35 prótons e nêutrons, de onde eu concluo que eu tenho 18 nêutrons. Tá? Então, essa quantidade de cima aqui é próton mais nêutron e aqui embaixo é próton. Tá? Agora, quando você tem... Isso aqui é só um rascunho, tá, pessoal? Isso aqui eu só estou fazendo a interseção da física com a química. Isso é tanto física quanto química. Se você pega isso aqui, menos 1, o que significa esse menos 1? Esse menos 1 significa que existe um desequilíbrio entre carga positiva e negativa, ou seja, o átomo agora está carregado. Porque como a gente está falando de carga elétrica, isso aqui é pertinente. O átomo agora está carregado. Então, eu tenho 17 prótons, tá? Você não vai mexer na quantidade de prótons. O próton está lá no núcleo, tá? O que vem e vai, o que sai e chega, ou seja, o movimento, tá? A carga elétrica muda por causa da dança dos elétrons. Eu preciso que vocês saibam isso porque vem agora, tá? Um corpo, ele fica carregado negativamente quando chega elétron. E ele fica carregado positivamente quando sai elétron. O movimento aqui é na eletrosfera, não é no núcleo. A força que existe no núcleo, que é a força nuclear forte, ela é a força mais forte, né? Fica até redundante, da natureza. Tá? O que há de mais forte na natureza, em relação à força, né, é o que mantém o núcleo coeso de um átomo, chamado de força nuclear forte. Tá? Então, eu quero que vocês tenham essa ideia. Quando um corpo está carregado positivamente, é porque teve uma fuga de elétrons. Então, você ficou com mais carga positiva do que negativa. E quando você tem um corpo carregado negativamente, é porque chegou mais elétron. Você fica com mais carga negativa do que positiva.
E um corpo neutro é que tem um balanço igual, né? Ele tem a quantidade igual de cargas positivas e negativas. Então, nesse caso aqui, eu tenho 17 prótons. Se eu tenho um elétron sobrando, é porque chegou um elétron, né? Então, eu tenho 18 elétrons. E eu também tenho, por acaso, 18 nêutrons, porque o nêutron é a diferença, né? Aqui está assinalado prótons mais nêutrons e aqui é só próton, então nêutron eu tenho 18. Tá? A carga de um elemento, tá? A carga é o número de prótons menos o número de elétrons. Eu tenho 17 prótons e 18 elétrons, isso aqui vai dar carga menos 1, tá bom? Então, isso só para mostrar para vocês que a química fala rigorosamente a mesma coisa do que a física, tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse primeiro slide de carga elétrica? Sobre essa apresentação aqui, com mais detalhe, de próton, nêutron e elétron? Agora vamos fazer algumas considerações, pessoal. Primeira, a menor unidade de carga que um corpo pode ter é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é chamada de carga elementar. Essa é uma carga extremamente pequena, tá? É a carga de um próton e de um elétron. Então saibam, o próton, apesar dele ser muito mais pesado do que o elétron, ele tem a mesma carga, tá bom? O próton e o elétron a gente está comparando, sei lá, um elefante e um cachorro, tá? Só que os dois têm a mesma carga. O elefante tem carga 1 e o cachorro tem carga menos 1. Tá certo? Eles têm a mesma carga, eles não têm a mesma massa. Tá? A massa do próton é 1839 vezes maior do que a massa do elétron. Agora, convencionou-se que o próton é positivo e que o elétron é negativo. Isso é apenas uma convenção. Não existe carga menor do que isso aqui. Toda carga que existe, ou seja, qualquer carga, é sempre um múltiplo, eu vou até colocar assim, para ser bem específico, né? Um múltiplo inteiro desta carga elementar. Ou seja, um corpo ele tem 5 cargas elementares, 10 mil, 10 a 20, 15 milhões, tá? Mas sempre um múltiplo inteiro. Ele não pode ter 8,2 vezes essa carga, porque você não pode partir essa carga, certo? Você não pode ter uma fração disso. Por que você não pode partir essa carga? Porque a gente ainda não consegue dividir o elétron e o próton. Existem divisões teóricas, né? Quando eu falo que não pode dividir, é física do nível médio, tá? Existem as subpartículas, tá certo? Mas com a física que a gente vai ver aqui, que vai cair no Enem para vocês, não dá para dividir essa carga. A gente não consegue dividir o próton e não consegue dividir o elétron, tá? Mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem modelos atômicos, modelos dos quarks, que já trabalham com essa ideia de divisão. Mas para a nossa física aqui do nível médio, essa é a menor carga que tem. E aqui foi o que eu coloquei. Um corpo carregado positivamente possui mais prótons do que elétrons, ou seja, prótons em excesso, por causa da fuga de elétrons. E um corpo carregado negativamente possui mais elétrons do que prótons, ou seja, chegou elétron. Tá? E o microcoulomb, que tem esse símbolo aqui, é uma unidade bastante comum nessa matéria, ou seja, um microcoulomb vai ser 10 a menos 6 do coulomb. É comum vocês encontrarem as cargas em microcoulomb, tá certo? Só para registrar aqui, ó, um microcoulomb é 10 a menos 6 do coulomb, um milicoulomb é 10 a menos 3 do coulomb. Beleza? Desculpa, pessoal. Então, botei aqui agora, ó, determinando a carga de um corpo. Qual a carga de um corpo que possui 5 vezes 10 a 20 prótons em excesso? Pessoal, a fórmula para calcular a carga de um corpo, eu não coloquei aqui, mas eu posso botar. Ela é carga igual a N vezes essa carga elementar. Então, pessoal, tem livro que coloca o mais ou menos aqui, tá? Eu prefiro que vocês já saibam que o mais é quando tem próton em excesso, o menos é quando tem elétron em excesso, tá? Não precisa a gente falar isso. Então, ó, qual a carga de um corpo que possui 5 vezes 10 a 20 prótons em excesso? Então, a carga vai ser
a quantidade excedente vezes a carga elementar. 5 vezes 10 a 20. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. 5 vezes 1,6 dá 8. 10 a 20 vezes 10 a 19 dá 10. Então a gente está falando de uma carga de 80 coulombs. Como tem prótons em excesso, ela é positiva. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exemplo? Alguém não entendeu? Pessoal, agora eu vou falar sobre os tipos de eletrização, tá? O que a gente vai ver nesses 3 tipos de eletrização? Como é que eu pego um corpo que está carregado positivamente ou negativamente, tá? E faço com que apareça uma outra carga num corpo neutro? Como é que eu eletrizo um corpo? Como é que eu provoco um desequilíbrio nas cargas elétricas daquele corpo? O corpo estava lá neutro, com a quantidade de carga positiva igual à quantidade de carga negativa. Como é que eu consigo desarranjar essa quantidade? Vamos dar uma olhada aqui? O primeiro tipo de eletrização, e é o mais importante, é o tipo de eletrização por contato. Então, atenção aqui ao texto. Ó. Considere 2 esferas condutoras A e B, uma eletrizada, que é essa aqui, e a outra neutra, que é essa aqui. Ao colocarmos a esfera A positivamente carregada em contato com a esfera B, aquela que atrai parte dos elétrons, aquela atrai parte dos elétrons de B. Então, ó, quando você coloca essas 2 cargas em contato, a carga B, pessoal, ela tem uma quantidade de carga positiva igual à quantidade de carga negativa. Quando você pega essa esfera positiva e coloca em contato com essa B, esse positivo excedente acaba atraindo alguns elétrons de B para estabilizar isso aqui, né? Então, o que acontece? O B ele acaba perdendo o elétron para A, então ele também fica positivo, tá? Ou seja, no final das contas, acaba ficando todo mundo positivo. O A fica positivo e o B fica positivo. Porque você tinha aqui o A positivo, o A acabou atraindo alguns elétrons de B, porque o elétron, né, ele se sente atraído pelas cargas positivas. Ou seja, o que acontece, pessoal? Não é que o elétron se sente atraído, o próton puxa o elétron. Não é isso. É o seguinte: você tem um corpo que está com uma deficiência de elétron. De repente, você colocou em contato com um corpo que está balanceado, bonitinho, tá? O fato desse corpo estar carregado positivamente, tá? Ele faz com que o outro corpo que está neutro perca alguns elétrons por pura afinidade, tá? Porque o positivo, ele atrai, as cargas de natureza opostas, elas naturalmente se atraem, tá? Então você tem uma atração natural aqui desses elétrons para esse corpo que está carregado positivamente, que está precisando de elétron, tá? A natureza, tá? A eletricidade, ela sempre busca estabelecer o equilíbrio, tá certo? Então, se você está vendo um corpo que está precisando de elétron, coloque em contato com o corpo que está neutro, tá? Você provoca uma desestabilização nesse corpo neutro. Ele acaba perdendo elétron por pura afinidade eletrônica. A mesma coisa, pessoal, acontece, tá? Quando você tem um corpo eletrizado negativamente, que tem excesso de elétrons, tá? Com um corpo neutro. Esse excesso de elétrons, ele acaba escoando para o B aqui, ó. Podemos dizer, então, que se um corpo eletrizado negativamente, com excesso de elétrons, é encostado em outro, neutro, parte de seus elétrons passará para este, que também ficará eletrizado negativamente, tá? O lance é o seguinte, pessoal. Quando você pega um corpo positivo, vou dar uma outra abordagem aqui. Quando você pega um corpo, pode ser positivo ou negativo, um corpo carregado A, coloque em contato com outro corpo neutro B, isso aqui agora passa a ser um corpo só. Isso passa a ser um corpo só. Como isso passa a ser um corpo só, as cargas, elas costumam se distribuir
por toda a superfície. É claro que onde tem uma superfície maior vai ter mais carga. Então, se você tinha o A carregado positivamente, essas cargas procuram se distribuir uniformemente em toda a superfície. Tá? Pode falar. Mas isso independe da massa? Tipo, o A pode ter uma massa bem maior que a do B e mesmo assim vai ter essa troca aí de carga, né? Tá, isso depende do tamanho deles, tá? Se o A ele é bem grandão e o B é menor, você vai ter uma quantidade maior de cargas distribuídas pela superfície de A do que pela superfície de B. Sabe por quê, Sara? Porque como tem uma natureza repulsiva entre cargas de mesmo sinal, essas cargas tendem a preservar o maior espaço possível entre elas. Então você acaba tendo um espaço uniforme entre elas. Obviamente, a esfera que tiver uma menor superfície, ela vai ter um número menor de cargas ao redor dela, entendeu? Entendi. Aí se fossem do mesmo tamanho, a carga seria igual entre os dois, né? Ah, tá bom. Exatamente. Você teria uma distribuição igual, tá? Então, botei aqui, ó. Na eletrização por contato, a troca de cargas depende das dimensões dos condutores. Isso estava no próximo slide, né? Se considerarmos que os corpos têm as mesmas dimensões e a mesma forma, sendo, por exemplo, esferas de mesmo raio, após o contato apresentarão cargas iguais. Foi isso que você falou, sabe? Tá? E a equação matemática que representa o equilíbrio de cargas em condutores idênticos ou seja, é só você somar e dividir por 2, tá certo? De acordo com o princípio da conservação das cargas elétricas, a soma algébrica das cargas elétricas negativas e das positivas, supondo estar o sistema eletricamente isolado, é constante. Ou seja, se você tem 10 coulombs antes do contato, você tem que ter 10 coulombs depois. Você não tem perda de carga e nem carga nova chegando, tá certo? Agora, importante aqui que está de vermelho, pessoal. Caso tenhamos dois corpos idênticos com cargas Q1 e Q2 de qualquer valor, a fórmula também se aplica. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você tem uma carga aqui que tem 10 coulombs e você tem uma carga de menos 2 coulombs e você promove o contato, se você faz o contato, esses corpos eles vão somar as cargas. Você vai ter uma carga total. Deixa eu pegar as esferas idênticas aqui para não dar zebra. Quando você promove o contato, tá? Você fica com um total de 8 coulombs de carga. E quando você separa, cada uma fica com 4. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 10 coulombs de carga, a Sara tem menos 2. Quando a gente se junta, tá? Eu pego meus 10, ela pega os menos 2, fica um saldo de 8 positivo, e quando a gente se afasta, cada um fica com 4. Beleza? Entenderam isso aí? A outra esfera, ela não precisa estar necessariamente neutra. Ah, Leandro, por que na teoria está escrito que uma é eletrizada e a outra é neutra? Porque o nome da matéria, o nome do tópico, é tipo de eletrização. É como eu eletrifico, como eu eletrizo um corpo, né? Então, para eu eletrizar um corpo, ele tem que estar não eletrizado, ele tem que estar neutro, tá? Mas esse conceito ele também se aplica de somar as cargas e dividir por 2 quando você tem carga de quaisquer valor, tá? Você pode, se você tiver uma com 10 e outra com 20, quando idênticas, tá? Quando você junta e separa, cada uma fica com 15, tá certo? Ou seja, essa fórmula pode ser aplicada para qualquer valor de carga Q1 e Q2, tá ok? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse tipo de eletrização? Alguém tem alguma dúvida? Esse 2 aqui, esse B, perdão, por indução, ele é teórico, tá? Então vamos ver como é que é a eletrização por indução. A eletrização por indução é diferente, pois ocorre sem que haja contato direto entre o corpo carregado e o corpo neutro. Em resumo, essa eletrização começa quando o corpo carregado se aproxima e induz a separação de cargas no corpo neutro. Quando isso ocorre, dizemos que esse corpo está polarizado, pois aparecem dois polos, um positivo,
onde existe um excesso de cargas positivas, e um negativo, onde existe um excesso de cargas negativas. Então vamos olhar como isso acontece. Ó. Na figura A, em A, aqui, as esferas condutoras A e B estão se tocando, logo elas formam um único condutor neutro, tá? Como se elas fossem uma coisa só. Em B, nessa figura B, alguém aproxima o bastão negativamente carregado da esfera A. As cargas negativas presentes nela tentarão se afastar o máximo do bastão. Então, se você aproximou um bastão que está negativamente carregado, você tem uma fuga das cargas negativas, ou seja, um afastamento da eletrosfera para outra extremidade. Tá? Portanto, a esfera A fica positivamente carregada e a B negativamente carregada. Por quê? Como a eletrosfera se afastou para a direita, nessa parte aqui você ficou com uma ausência da eletrosfera, ou seja, ficou com uma quantidade muito maior de cargas positivas. Portanto, a esfera A fica positivamente carregada e a B negativamente carregada. Então você conseguiu deslocar a eletrosfera. E aí, quando você separa aqui em C, tá? Quando você separa elas duas, como a eletrosfera estava deslocada, a B vai ficar carregada negativamente, porque ela arrastou boa parte da eletrosfera, e a A perdeu boa parte da eletrosfera e ficou carregada positivamente. Tá certo? Então, eletrizar um corpo com indução, você consegue produzir dois corpos com cargas de sinais opostos. Por exemplo, por esse método. Esse é um método de induzir, uma maneira. A outra maneira de induzir, tá? É você fazer um processo chamado de aterramento. Olha aqui, ó. A eletrização por indução pode ocorrer também através de um aterramento. O que é um aterramento? Pessoal, a gente acaba representando esse modelo, o pudim de passas, porque é mais fácil, né? A gente sabe que não é assim. Tá? Os elétrons e os prótons não estão espalhados como se fosse uma sopa. Vocês sabem que não é isso. Isso é só para facilitar o entendimento e o desenho. Então aqui, ó, em A temos uma esfera condutora neutra. Quantidade de cargas positivas igual a quantidade de cargas negativas. Em B, aproximamos um bastão negativamente carregado, que, assim como no exemplo anterior, polariza a esfera, ou seja, causa uma separação de cargas elétricas dentro dela. Então, ela arrasta a eletrosfera para essa extremidade aqui. Tá? A diferença no processo acontece em C. Então, a diferença é aqui. A esfera é aterrada, ou seja, conectada com o solo através de um fio condutor, que é o chamado de fio terra, o que permite a fuga das cargas negativas para o solo. O que a conexão da carga com o solo provoca, pessoal? O solo é como se fosse um estoque infinito de elétrons, tá? E esse estoque infinito de elétrons, a partir do momento que você estabelece o contato da carga com o solo, ele pode tanto mandar elétron para cima para estabilizar, para neutralizar o que for positivo, como escoar o excedente de elétrons para baixo. E é o que acontece. Como você tem um excedente de elétrons aqui, esse excedente de elétrons ele é escoado para o solo. Tá? Por isso que ele fala aqui, ó, fuga das cargas negativas para o solo. Quando você remove, tá? Ó, em D, o bastão carregado é removido, e finalmente em E, temos uma esfera carregada positivamente. Você afasta o bastãozinho e agora você tem uma esfera carregada positivamente, porque essa turma aqui vai se espalhar uniformemente pela esfera. Tá certo? Então, eu coloquei aqui em destaque que nesse tipo de eletrização as cargas adquirem sinais opostos. Ou seja, tanto nessa situação você consegue produzir cargas de sinais opostos, quanto nessa você com bastão negativo consegue produzir uma esfera de carga positiva. Beleza? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Vou só pegar um pouquinho d'água para mim então, tá, pessoal?
achando que a gente tem que, sei lá, pensar muito bem que esse paciente está com muito problema. A gente tem que conversar com ele, falar que por exemplo, a cliente está com muito problema, a gente queria saber se vocês têm intenção de consultar. Vamos lá, pessoal. Leandro, você pode só repetir como assim as cargas adquirem sinais opostos? Pode repetir isso? Sara, tá vendo nessa primeira situação esse bastãozinho aqui negativo? Mas aí comparado a dois corpos, né? Não em uma mesma esfera. Então, nessa situação, tá? Que eu vou chamar de B1, você tinha duas esferas nêutrons, certo? Sim. Qualquer bastãozinho carregado que você colocasse, seja ele negativo ou positivo, você ia provocar essa situação aqui. Ó. A diferença é que se o bastãozinho fosse positivo, ia ser o contrário, menos e mais. Mas no final das contas, as duas esferas ficam com cargas de sinais opostos. Tá ok? Ah, tá. É que tava naquele ali que só tinha uma esfera, eu achava que era em relação àquela, mas é em relação a aqui, nessa situação B2, é sinais opostos em relação ao bastãozinho indutor e à esfera que está sendo induzida. Entendi, tá bom, obrigada. O bastãozinho é negativo e a esfera é positiva. Se fosse ao contrário, se o bastãozinho fosse positivo, aqui ia dar negativo, que a gente ia raciocinar ao contrário. Tá certo? Tá bom. O importante é, gente, ó, contato. Na eletrização por contato, as cargas no final do contato sempre vão ter o mesmo sinal. Por indução, elas sempre vão ter sinais opostos. Certo? Aí a gente tem a terceira, que é por atrito, tá? O atrito é o mais simples de todos, ó. A eletrização por atrito também ocorre por contato direto entre dois corpos. Só que nesse caso, nenhum dos corpos está inicialmente carregado. Você tem os dois nêutrons, tá certo? Aí tá aqui, em suma, quando dois corpos feitos de materiais diferentes são atritados, alguns elétrons do corpo podem se desprender sendo transferidos para o outro corpo. O que acontece é o seguinte, pessoal, quando a gente atrita, nesse caso aí o vidro com a seda, a eletrosfera de um entra em contato com a eletrosfera de outro. Então, o vidro perde elétron para a seda perde elétron para o vidro, só que não na mesma quantidade, tá? Então, no final das contas, tá? O que aconteceu aqui foi que a seda ganhou mais elétron e o vidro perdeu mais elétron. Por isso que o vidro ficou positivo e a seda ficou negativa. Então, aqui, ó. Por exemplo, quando atritamos um bastão de vidro com um pedaço de seda, o vidro perde elétrons, ficando positivamente carregado, e a seda ganha esses elétrons, ficando negativamente carregado. Existe uma tabela que diz, quando X é atritado com Y, quem tende a ficar positivo e quem tende a ficar negativo, né? Que é a chamada série triboelétrica, mas isso é dado, tá bom? Então, por exemplo, se você atritar a substância A com a substância B, depois do atrito, quem é que tende a ficar positivo e quem é que tende a ficar negativo? Tá? Vocês não precisam decorar nada disso, obviamente. É só saber que quando a gente atrita dois corpos neutros, um fica carregado positivamente e um fica carregado negativamente. O exemplo clássico disso é aquela experiência que você pega uma bola de festa de aniversário, né, bexiga de gás, e atrita com o cabelo. A bola está neutra e o cabelo está neutro. Quando você atrita a bolinha com o cabelo e depois você só vem subir, você vem afastando a bola de gás do teu cabelo, você vê que o cabelo ele é atraído pela bola. Por que aconteceu isso? Porque você atritou, um ficou positivo, a bola, por exemplo, e teu cabelo ficou negativo. E cargas de sinais opostos se atraem. Por isso que teu cabelo é atraído para o balão de gás. Entendeu? Então, esse é um exemplo. Se vocês, por acaso, toparem com algum exercício que mostre uma criança, sei lá, pegando uma bola de gás e esfregando no cabelo, é a eletrização por atrito, e a justificativa é essa, né? A eletrosfera do cabelo interage com a eletrosfera da bola de gás, um perde elétron para o outro, tá? Um acaba ficando positivo e outro negativo, e cargas de sinais opostos se atraem. Tá? É obviamente um movimento momentâneo, tá, pessoal? A partir do momento que teu cabelo entra em contato com a bexiga de gás, tem uma nova estabilização das cargas elétricas e teu cabelo volta para o lugar, volta a ser neutro, e a bola também. Tá? Isso é apenas um fenômeno momentâneo. Querem perguntar alguma coisa? Ô, Leandro. Fala aí. Eu não sei se tem a ver, mas, tipo assim,
Esses chuveiros de tipo, região dos lagos, geralmente não tem um fio terra, né? E aí, ele, tipo assim, quando você encosta naquele negócio que liga, geralmente você pode sofrer um choquezinho. Isso é porque, tipo, o corpo tá neutro e o chuveiro tá eletrizado, então seria por contato? Não. Choque não tem a ver com corrente elétrica? Sim. Vamos falar muito sobre chuveiro elétrico, sobre esse tipo de choque aqui, em eletrodinâmica. Tá? A gente está aqui, é eletrostática. Essa situação que você está descrevendo, ela vai ocorrer aqui. Tá? Eu vou explicar isso também. Tá? Por que quando não está aterrado a gente toma choque, mas lá em eletrodinâmica. Beleza? Isso tem a ver com corrente elétrica. Ah, tá bom, então, beleza. Bom, isso vai ser visto mais lá na frente, pode ficar tranquilo. Agora, vamos para o nosso último slide, antes do exercício que eu vou dar para vocês, que é um exercício grande, que trabalha com tudo. Deixa eu só suar meu nariz rapidinho, gente. Então vamos lá. Agora a gente vai para a nossa primeira formulinha praticamente de hoje, né? Força elétrica, que é a chamada lei de Coulomb. Então tá aqui, ó. O nome do cara é Charles, vamos ler no português, né? Charles Augustin de Coulomb, né? Deve ser Charles Augustin de Coulomb. Século XVIII, tá? Que o cara viveu, foi um físico francês responsável pela determinação da lei que descreve a força de interação entre cargas elétricas. O que esse cara concluiu? Que a força eletrostática entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao módulo das cargas elétricas, ou seja, desconsiderando o sinal, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Olha como a natureza é perfeita, pessoal. Newton concluiu a mesma coisa para a massa, não é? A lei da atração das massas, a lei a lei gravitacional de Newton, né? A força de atração entre as massas, a gente viu isso na quarta-feira, é proporcional a uma constante gravitacional G vezes o produto das massas, não preciso colocar módulo na massa, porque massa é positivo, dividido pelo quadrado da distância. Eu quero que vocês percebam que é rigorosamente a mesma fórmula, tá? Em vez da constante gravitacional G, é a constante eletrostática K, que vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Em vez de massa, é carga. E a distância ao quadrado é a mesma coisa. Então, olha como essas fórmulas são idênticas, tá? Isso é a natureza. Pessoal, olha a perfeição da natureza, tá? A força de atração ou repulsão. E aí a diferença é o seguinte, pessoal. Massa, ela só tem uma natureza, que é positiva, tá? Então, a gente nem fala em massa negativa. Seria antimatéria, né? Fala assim, ainda no campo da ficção, ainda, tá? Ainda não se descobriu a antimatéria. A ciência está atrás dela. Está faltando matéria no universo por causa dos estudos que estão sendo feitos. Estamos desconfiando de algumas coisas. Tá? Massa tem natureza positiva. A carga não. Ela pode ter natureza positiva ou natureza negativa. Por isso que essa força elétrica ela pode ser tanto repulsiva quanto atrativa. Tá certo? Aí eu não preciso colocar módulo. Então, só para vocês perceberem que a gente está falando da mesma fórmula, tá? A lei da gravitação de Newton e a lei de Coulomb, elas falam da mesma coisa. Só que uma é com massa, a outra é com carga. Pessoal, agora eu
Eu vou colocar um exercício para vocês fazerem, certo? Eu vou corrigindo item a item. É um exercício grande e eu quero que vocês façam, tá? Vai abordar praticamente aí tudo que a gente tá vendo. E pessoal, eu vou pegar as aulas da semana, eu vou colocar em PDF e vou colocar lá no grupo, porque eu tô com um problema para colocar na plataforma, tá? Então eu vou passar para PDF e vou postar no grupo as aulas da semana que eu dei, de matriz, de gravitação, de geometria analítica e essa aula de hoje. Tá? Então, façam a letra A, por favor. Peguem papel e a caneta e tentem fazer a letra A desse exercício. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essa letra A e vou corrigir. Então, vamos lá.
colocar um item em cada página aqui, só rapidinho aqui. Mais 2 minutinhos eu vou corrigir esse item aí. Estou fazendo o desenho. Então vamos lá, pessoal. Essa letra A aqui. Um corpo A possui 5 vezes 10 a 13 prótons em excesso. Esse corpo é colocado em contato com outro corpo B. Botei outro copo. É outro corpo. Colocado em contato com outro corpo B de carga negativa cujo valor absoluto é de 2 microcoulombs. Após o contato, eles são separados por uma distância de 10 centímetros. Aí eu dou a constante eletrostática, né? Letra A. Determine a força elétrica que atua em cada uma das cargas. Pessoal, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir a carga do corpo A. Ele não deu, né? A carga do corpo A é o número de elétrons ou de prótons em excesso, tá? 5 vezes 10 a 13, vezes a carga fundamental, a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui vai dar 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. E como tem próton em excesso, essa carga é positiva. Então a gente está falando de uma carga de mais 8 microcoulombs, né? Esse 10 a menos 6 é microcoulombs. Então aqui eu tenho uma carga positiva de 8 microcoulombs. E ali eu tenho uma carga negativa de 2 microcoulombs, certo? Então, pessoal, eu tenho cargas de sinais opostos, então tem uma força aqui de atração. E quando eu falo a força que atua em cada uma das cargas, tá? Essas forças são iguais. Essa é a força que B faz em A e essa é a força que A faz em B, tá? Essas forças são iguais, a única diferença é o sentido, né? Porque o módulo e a direção são idênticos. Essa força é calculada através da força elétrica, que é a constante eletrostática K, o módulo das cargas, dividido pelo quadrado da distância. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga A vale 8 microcoulombs. A carga B em módulo é 2 microcoulombs. E a distância ao quadrado, pessoal, essa distância tem que estar em metro, certo? Aqui, ó, distância em metro. É 0,1 ao quadrado. Então, a força elétrica vai ser 9 vezes 8, 72, vezes 2, 144. Aqui vai dar 10 a menos 12. Com 10 a nona dá 10 a menos 3. Sobre 10 a menos 2. Vai dar 144 vezes 10 elevado. Ó, repete a base e diminui os expoentes, né? Vai dar menos 1. Vai dar 14,4 newtons. Então, a força de atração, essas duas cargas se atraem com uma força de 14,4 newtons. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a letra A? Alguém não entendeu o que eu fiz? Aliás, pessoal, eu não coloquei em contato, né?
Eu não coloquei em contato. Que beleza. Eu tenho que promover o contato. Então, isso aqui que eu fiz é se não tivesse o contato. Então vou ter que apagar a porra toda. Tá? Dei mole aqui. Não dei mole não, porque eu ia me corrigir, né? Então aqui é 8 microcoulombs. E aqui é menos 2 microcoulombs. Quando eu faço contato, pessoal, eu somo as cargas e divido por 2. Vai ficar 8 com menos 2 dá 6. Dividido por 2, cada uma vai ficar com 3. Então, o A vai ficar com 3 e o B também vai ficar com 3. E essa força, ela não é mais atrativa. Ela agora é uma força repulsiva. Então tem uma repulsão. Essa é a força que B faz em A, essa é a força que A, desculpa pessoal, faz em B. Certo? Então eu tenho que somar, a soma vai dar 6 e dividir por 2, cada uma fica com 3. Então agora eu vou colocar os valores corretos. 3 vezes 10 a menos 6. E aqui é 0,1 ao quadrado. Tá? Então vai dar 9 vezes 9, 81, vezes 10 a menos 3, sobre 10 a menos 2, vai dar 8,1 newtons, tá? Daria 14,4 numa outra situação, tá? Se eu não tivesse separado essas cargas, tá? Mas aqui dá 8,1. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Tá? Cuidado para não cometerem o erro que eu cometi, tá? Que eu quase cometi, né? Que é ele pedir para colocar em contato e você não colocar em contato. Com certeza teria o gabarito 14,4. Agora eu quero que vocês façam a letra B, tá? Eu vou fazer o desenho. Dar uma ajeitada aqui. Copiar o enunciado, tá? Para enunciado é esse. Vamos lá, façam a letra B, por favor. A força elétrica resultante que atua em uma carga de menos 4 microcoulombs colocada no ponto médio do segmento que une A e B. Vamos lá. Só um minuto, pessoal. Já volto.
Acho que eu tinha caído, né? Vocês chegaram a ver a correção da letra A? Ou eu caí antes disso? Deu pra ver. Ah, beleza, já fiz. Então, quanto é que deu a letra B? Então, eu fiquei meio na dúvida de fazer, porque eu fiz duas forças elétricas. Então, vamos lá. Ó. A letra B, você pegou essa situação aqui das duas cargas valendo 3? Sim. Então, vamos desenhar aqui, ó. A A, que é a vermelhinha, valendo 3 microcoulombs. E a B, que é a azulzinha, valendo 3 também. Agora a gente vai pegar aqui o segmento que une essas duas cargas, vai marcar o ponto médio e vai enfiar uma carga negativa de menos 2 microcoulombs no ponto médio. Eu quero a força resultante que atua nela, tá? Nessa carga que está aqui no ponto médio. Então vamos lá. Agora existem duas interações, tá? Existe a interação entre a carga A e a carga que está no ponto médio, e a carga que está no ponto médio e a carga em B. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo em A e em B, e sim no ponto médio. Então vamos lá. Entre a carga... Leandro, Pode falar. por que menos 2? Você fez o contato, foi isso? Não, carga negativa com valor absoluto de 2. Menos 2. Eu achei que seria menos 4. Ah, não, desculpa, menos 4. Nossa, eu tô lendo enunciado, desculpa, gente. Menos 4. Eu tava lendo, foi mal, gente. Carga de menos 4, né? Apesar disso não influenciar o problema, mas vamos lá. Valeu, Milena, obrigado. Eu tava lendo o exercício original, olha que loucura. Vamos lá. Então, menos 4. Então, pessoal, olha só. Entre essa A e a carga, eu vou chamar de carga M, tá? Do ponto médio. Cargas de sinais opostos, eu tenho o quê? Atração. Então, essa é a força que A faz em M. Entre B e M, eu também tenho atração. Essa é a força que B faz em M. Pessoal, a força que A faz em M depende do quê? Da constante K, da carga A, da carga M e da distância. Entre M e B, depende da constante K, da carga B, da carga M e da distância. Como a carga A é igual à carga B e as distâncias são iguais porque está no ponto médio, essa força de A em M, em módulo, é igual à força de B em M. Por isso que a resposta dessa letra B é 0. Essas forças têm a mesma magnitude, têm o mesmo valor. Tá bom? Alguém fez a conta e concluiu que dá a mesma coisa? Alguém chegou a fazer a conta? Leandro, eu tive só um problema de interpretação, porque eu não sabia se eu considerava a carga de 3 ou se eu considerava a carga do que o problema mesmo me deu. É que normalmente, Sara, quando acontecer isso, como ele já deu a letra A, você tem que fazer a letra B em função do que já está... Tá? Porque olha só, olha como é que é o enunciado. O enunciado original é: após o contato, eles são separados por uma distância de 10. Ou seja, essa letra B, ela faz referência ao enunciado, tá bom? E no enunciado, você colocou um contato e separou. Tá certo? Tá bom. A letra C... Pode falar. Foi mal. É porque, tipo assim, então se vamos supor que não tivesse separado em 3, eu teria que... É porque eu comecei a fazer, tipo assim, entre A e M, entre M e B, aí depois eu diminuiria os dois? Vai dar 0. Não, sim, mas tipo, nesse caso vai dar 0, mas seria isso, né? Seria, por exemplo, se você encontrasse 100 para um lado e 80 para o outro, ia dar 20 para a esquerda, entendeu? Entendi, achei que depois teria alguma fórmula para força resultante, por isso que eu nem terminei de fazer. Não. Se estão em sentidos opostos, é só você subtrair. Se tivessem para o mesmo lado, era só somar. Tá bom? Tá bom, obrigada. Aí a letra C, ó. A letra C, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o mesmo enunciado, baseado nisso que vocês falaram agora.
pegar o mesmo enunciado aqui. E vou fazer a letra C. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Pronto. A letra C eu vou fazer da seguinte forma. Caso não tivéssemos feito contato entre A e B, qual seria a força elétrica? Agora eu vou mudar, vou botar assim. Qual seria a força elétrica que atuaria em uma carga de 4 microcoulombs para menos 4, né? Ponto médio, assim, localizada no ponto médio, que foi o que você falou, Milena. O segmento que une A e B. Pronto. Vou tirar o negrito disso aqui para não ficar escroto. Pronto. Façam essa letra C modificada agora. Caso não tivéssemos feito contato entre A e B, qual seria a força elétrica que atuaria em uma carga de menos 4 microcoulombs localizada?
Porra, tinha caído de novo, cara. Que merda. Já fizeram? Conseguiram fazer? Eu esqueci qual era a carga do outro. Aí eu fiquei esperando outra vez. Ah, que merda. Deixa eu fazer para vocês, então. Esse é o seguinte, ó. Eu vou colocar agora uma carga de menos 4 microcúlobos no ponto médio, só que eu não coloquei as cargas em contato, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Entre a carga A e a carga do ponto médio, eu tenho atração. Essa é a força que A faz em M, que eu vou calcular separado. Força que A faz em M, que vai ser a constante K, o módulo da carga A, o módulo da carga M, dividido pelo quadrado da distância. A distância agora são 5 centímetros, tá, pessoal? 5 centímetros é 5 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai ao quadrado. Isso aqui vai dar 72 vezes 4, que vai dar 288, vezes 10 a menos 3, sobre 25 vezes 10 a menos 4. Então vai dar 288 sobre 25, depois eu faço essa conta, vezes 10, tá? Vai dar 2.880 dividido por 25. Deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho, só para a gente não perder tempo. 2.880 dividido por 25 vai dar 115,2 newtons. Agora, entre a carga B e M, eu também tenho eu tenho uma força de repulsão, né? Eu tenho uma força aqui de repulsão. A carga B, ela repele a carga M. Isso é fundamental para saber se eu vou somar ou subtrair essas forças. Então, tem a constante K, a carga M, vou botar a carga B primeiro, tá? 2 vezes 10 a menos 6, a carga M, tudo sem o sinal, dividido pelo quadrado da distância. Então, vai dar aqui 72 vezes 10 a menos 3 sobre 25 vezes 10 a menos 4, que dá 720 dividido por 25, tá? Aqui eu acho que dá 28,8, mas deixa eu só conferir, que às vezes eu sou traído pelas minhas contas de cabeça. Não foi dessa vez. 28,8 newtons, tá? Então, a resposta, pessoal, é só a gente fazer a soma, né? De 115,2 mais 28,8. Vai dar 130, 143, 144 newtons. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa letra C? Alguém não entendeu o que eu fiz? Entre A e M eu tenho atração, porque são cargas de sinais opostos. E entre A e M eu tenho atração, e entre M e B eu tenho repulsão. Aí, como os dois vetores estão apontando para o mesmo lugar, eu tenho que somar. Tá? A letra D eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Eu vou salvar o slide em PDF e vocês vão tentar fazer a letra D de dado, que é um pouco mais difícil. Eu vou começar a próxima aula corrigindo a letra D, tá bom? E depois eu vou postar para vocês os exercícios de casa. Tá? Não façam tudo, porque tem muita matéria que eu não dei ainda em eletrostática. Então, pessoal, vejo vocês na segunda-feira, tá bom? Leandro, só um minutinho, tu pode só botar no slide da letra A? Posso? Fala aí. Quer perguntar alguma coisa?
É, porque eu me perdi. Tipo assim, eu peguei o 14,4 e depois que eu me toquei que eu me perdi. O que você fez depois de 14,4? Que a gente achou a carga, né? Eu esqueci de colocar em contato. Aí eu fiz errado. Por isso que eu apaguei e fiz de novo. Primeiro você botou em contato, aí depois você viu as cargas e depois você fez Então, a sabe? conta. Primeiro eu coloquei em contato, depois eu fiz a conta. Quando eu comecei a fazer a letra A, eu esqueci de colocar em contato. Então eu acabei fazendo a força entre 8 e menos 2. Só que não era isso que a letra A queria. A letra A queria que eu colocasse em contato e que depois eu separasse, entendeu? Aí eu apaguei. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu vou passar os exercícios de casa lá no grupo e vejo vocês na segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau, gente.